Meu Pai, quero primeiramente, Senhor Jesus, lhe agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez estar explanando a Tua Palavra, Senhor. Traz, Senhor Jesus, compreensão, Senhor Jesus, a estes ouvidos que estão dispostos a aprender. Traz, Senhor Jesus, clareza, Senhor Jesus, a todos esses, Senhor, que querem aprender contigo, Senhor. Traz, Senhor Jesus, sobre a vida desse Teu servo, Senhor Jesus, que possa ter entendimento, Senhor Jesus, possa ter, Senhor Jesus, palavras fáceis de ser compreendidas, Senhor Jesus, fáceis, Senhor Jesus, de ser, Senhor Jesus, raciocinadas, Senhor Jesus, e traz, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, o Teu melhor, Senhor Jesus. Assim agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Pode se sentar, irmãos. Vamos partir do ponto onde nós paramos semana passada. Nós estávamos em Gênesis 9, né? Pode abrir lá. 9, nós estávamos terminando mais um bloco de pontos, né, que a gente tinha levantado. E eu tinha deixado assim para final da conversa, final do estudo, né, de domingo passado, a respeito da aliança de Deus com o homem, né? E gostaria que vocês pudessem abrir aí Gênesis 9, verso 9, diz assim: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, né? O que esse texto traz claro aí, esse versículo traz claro para nós, é que essa aliança também é para nós, né? Não vale nós dizermos que só servia para Noé, né? E servia só para os filhos dele, para a descendência dos filhos dele. Não. Essa aliança, ela serve para nós e ela é para nós. Tanto é que ele diz: e para a vossa descendência. Nós somos descendentes, né, dos 3 filhos ali, né, ou mais, né, que com certeza ele teve mais filhos, Noé, mas ele cita os 3, então nós vamos nos referir aos 3. Nós somos descendentes desses 3, certo? Se nós formos fazer um estudo mais fino, mais aprofundado a respeito da descendência, né, de Noé, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que cada filho, entendeu? Ele faz parte de uma porção, né? Sai a descendência dele e vai ocupando territórios, né? E você vai ver bem comum que uma parte foi para a Ásia ali, outra parte foi para a África, né? E você vai ver essas divisões, certo? Então, mas nós temos que ver bem claro que essa aliança, ela é para nós. E a aliança, ela nada é mais do que um pacto de Deus com o homem, né? Já notaram que a aliança é algo precioso, é algo que não tem brecha, né? Você pode ver a aliança em quem é casado, né? Olha só a aliança, ela não tem abertura, ela tem que ter um fechamento completo, né? Esse fechamento completo traz o quê? Traz a segurança de que nós devemos corresponder a Deus, certo? É uma necessidade, é um fato, nós temos que corresponder a Deus. Então Deus propõe uma obediência e com isso Ele propõe uma obediência e nós obedecendo, nós somos abençoados por Ele, certo? Gostaria que vocês abrissem Deuteronômio 28, vai dar uma clareza bem limpa a respeito disso. Deuteronômio, capítulo 28. Eu vou abrir aqui também, eu quero ressaltar uns pontos aqui com vocês a respeito dessa obediência, certo? Ó, o título do meu diz assim: as bênçãos decorrentes da obediência, certo? Então ali ele vai listar as bem-aventuranças, né? Você é vitorioso, ó, bendito serás, né? Vai ter muito, bendito serás o teu cesto, né? A tua amassadeira, ou seja, o teu trabalho, a tua labuta. Bendito serás o quê? Na tua cidade, olha só.
o lugar onde você está é abençoado. Bendito será o que? O fruto do teu ventre, também tem lá, pode ver lá no verso 4, bendito será o fruto do teu ventre, né? O fruto da tua terra, o fruto dos teus animais. Olha só, então Deus está listando uma lista de bênçãos para aquele que obedece, né? Então o que é? A aliança, ela é um pacto. Se ela é um pacto, o pacto tem acordos, certo? E os acordos são esses, certo? Deus, depois que passa o dilúvio, depois que ele vê como que o povo vai se manifestando, que o povo vai agindo, ele vai esclarecendo mais a forma de servir a ele de uma forma mais clara, de uma forma mais precisa. Então ele dá caminhos, né? Ouça o que eu digo, né? Respeita os meus mandamentos, né? Segue os meus preceitos, e assim você será vitorioso. Como um pacto, um contrato, ele tem a ver a parte que faz obedece, né? O pacto, ele tem os termos. Aí tem o quê? Tem as maldições, né? Da desobediência, que já está na sequência já, ó. O verso 15 em diante vai listar os castigos dessa desobediência. Aí mesmo em Deuteronômio 28, certo? O verso 15 em diante vai listar todas as situações, né? Maldito serás na tua cidade, o verso 16 diz, né? Maldito serás no campo. Então ele reverte tudo aquilo que ele abençoou ali atrás, que ele dá como bênção. O que nós temos que compreender isso? Não é que Deus está amaldiçoando. Deus está propondo, e se obedecido, você tem bênçãos. Se desobedecidos, é claro que nós temos maldição. É um fato, é uma situação que ele apresenta. Não que ele queira amaldiçoar a nós, não. Ele mostra o que acontece se desobedecer, né? Todo contrato, nós temos que ter essa ciência, que todo contrato ele tem os seus termos, né? Defendendo as duas partes. Como que eu quero ser abençoado? Como que eu quero ser vitorioso, né? Em tudo que eu faço, se eu não obedeço a Deus, né? Então, Deus traz para Moisés, para Noé, entendeu? Esse fato. Ele traz esse acordo. E ele sela como? Mostrando, né, um arco-íris ali e mostrando ao homem para fazer ele lembrar. Talvez hoje nós não tenhamos tamanha importância num arco-íris, mas naquela época, com os fatos muito breves, né, Deus destruiu há pouco tempo toda a terra, né? Então isso tinha um peso. Então cada vez que talvez chovesse e aparecesse o arco-íris, o povo já lembrava, ó, o Senhor, ele prometeu que ele não vai mais destruir a terra dessa forma. Talvez hoje passe batido, né? Tem a mesma importância? Ainda tem, porque Deus não muda, Deus é imutável. Aquilo que ele formou, aquele que ele formalizou conosco, ainda é os mesmos termos. Às vezes nós gostamos muito de, só um minutinho, Macema, às vezes a gente gosta muito de formalizar a nossa época, né? Não, mas agora é diferente, mas agora é isso. Não, Deus ele é imutável, ele continua com o acordo dele. Pode dizer lá, irmã. Deus deixa ali, isso, Deus deixa ali, lá no texto que nós lemos de Gênesis 9, né? Ele deixa o arco-íris como sinal. Então, ele fala assim, cada vez que chover, você vai ver o arco-íris, né? Aquela formação meio que redonda, né? E com as suas cores, aquele é o arco-íris. Então ele diz, ó, cada vez que você chover e você vê o arco-íris, lembre-se de que eu prometi que não vou mais destruir a terra com a água do dilúvio, né? Isso para uma época recente tinha um grande peso, né? Agora talvez a gente já
tem deixado para trás tudo aquilo, né? Não é tão importante quando nós olhamos um arco-íris, às vezes admiramos, às vezes nem damos conta, né, da importância que houve naquela época esse sinal. Certo? É isso, irmã Sema? Então fechou lá, olha só. Então, o que acontece? Como esses termos, né, esse termo tem o seu acordo, esse pacto tem o seu acordo, nós podemos ver também que em Gênesis 17, para quem quiser marcar aí, ó, Gênesis 17, o verso 7 vai falar a respeito do pacto de Deus com Abraão. E nós vamos abordar eles lá para frente quando nós passar, certo? Nós vamos lembrar. Então, agora a Escritura ela vai começar a ficar bem clara para nós, porque nós vamos começar a bater nos pontos citados aqui, já no início. E vamos voltar e vamos fazer todas essas junções para que a gente possa entender a Bíblia como um todo, né? É muito simples nós separarmos hoje, né? Tem denominação que separa, né? Antigo Testamento é uma coisa e Novo Testamento é outra. Não, o Deus é o mesmo, agindo de formas diferenciadas conforme o povo ia se desenvolvendo, né? Levantando, né, as suas complicações, né, no decorrer. Então você vai ver lá que em Gênesis 17, o verso 7, é o acordo de Deus com Abraão, um pacto também. E em Êxodo 19, 5, para você que vai marcar também, está o pacto com Moisés. Olha a importância. Olha como Deus dava importância a esse acordo feito com os homens que homens são esses? Êxodo 19, verso 5, pode marcar lá. Esse aí é o pacto que Deus faz, nesse trecho Deus faz o pacto com Moisés daí, né? Faz um acordo com Moisés. Olha como é importante, irmãos, o fato de Deus levantar acordos, né, com os seus. Porque nós podemos ver que Abraão, né, é o pai da fé, um dos patriarcas, né, que trouxe essa obediência, trouxe a importância. Então ele teve um grande peso a atitude dele. A obediência dele teve um grande peso na história, né? Então ele traz ali o acordo com ele e também com Moisés, que Moisés é o escritor, né, do todo o Pentateuco, né, o que nós estamos abordando agora, Gênesis em diante, né? Escreveu mais livros também, né? Escreveu, acho que escreveu, né? Não é só o Pentateuco, né? Moisés. Tem uns termos mais relatados na Bíblia, o Pentateuco. Né? Isso. Então, olha o peso. O livro chamado de a lei, né? A lei de Deus para o homem, ele teve, né, essa tarefa, essa obra maravilhosa de ele poder escrever, né? Ele poder trazer em palavras para nós, né? Não que tenha tido algo vindo da cabeça dele, não. Ele é inspirado por Deus, entendam isso. E ele traz relatos. Uma coisa que é bem importante nós entendermos é que nesse pacto tem que haver obediência, né? Indiferente de sermos abençoados ou não, né? Nós temos que entender que para nós sermos abençoados, nós temos que obedecer a Deus. Mas essa obediência ela tem ficado obscura, ela tem se dissipado, ela tem se equivocado, e hoje o que nós muitas das vezes temos como obediência é algo equivocado, porque falta o quê? Falta conhecimento da palavra, sabe? Nós estamos no estudo, acho que está aproximando o 10º estudo já, né? Está finalizando agora, 8, acho que é 8 aulas nós já estamos tendo hoje, eu acho. Hoje é a última do mês, são 4 por mês, 8 aulas, né? 2 meses, 8 aulas. Irmãos, vamos falar bem a verdade, né? Se nós pudéssemos realmente enganjar as pessoas a aprender a palavra, até o final do ano, a nossa visão de compreender a palavra de Deus ia ser totalmente diferenciada. Ah, mas até o final do ano nós não vamos explanar toda a Bíblia. Talvez não. Provavelmente não, né? Nessa medida, nesse caminhar aqui, é por aí, no mínimo 3 anos. Mas nós vamos entender o que estamos lendo.
A grande barreira do ser humano hoje é ele pegar a Bíblia, começar a ler e não entender. Porque passa batido situações, passa batido palavras difíceis. E hoje, e o que nós estamos fazendo aqui com esse curso é abordar cada ponto específico, para compreender. Então, esse pacto, às vezes nós não estamos nem dando tanta importância para ele, hoje, nos dias de hoje. Porque se você não estuda, se você não aprende, como é que você vai obedecer a lei dele? Né? Certo até aí? Alguém quer colocar algo? Fechou, né? Vamos pular para algo, para a nossa próxima leitura ali. Olha só, Gênesis 9, verso 20 em diante. Olha o que nós temos ali, irmãos. Nós temos o relato agora da embriaguez de Noé, né? E a maldição sobre a vida da descendência do filho dele, certo? Quem está lendo aí? Quero ver quem que está lendo aí, levanta a mão. Estão lendo, né? Então vocês estão cientes, não vou precisar eu ler de volta, né? Então eu vou abordar os pontos. Assim a gente ganha clareza e tempo. Porque se eu tiver que ler aqui ainda, até você compreender, para depois nós explicarmos, é difícil. Vou levantar os pontos específicos desse trecho, Gênesis 9, 20 a 25, que relata esse fato. E vou levantar os pontos específicos. A respeito do vinho. Quem tem dúvida a respeito do vinho na Bíblia? Aqui, de Gênesis para cá, aqui começou a ser citada, a primeira vez que é citada a palavra vinho. Na Bíblia, é aqui, certo? Quem tem dúvida sobre vinho, alcoólico ou não, né? Que mais que você tem dúvida, talvez? Se o vinho era feito como é feito hoje. É claro o vinho para vocês? É claro? Esse vinho aqui era alcoólico, certo? Porque o relato mostra que ele embriagou-se, certo? Mas eu preciso deixar claro algo muito importante na palavra de Deus, para não passar batido já a respeito do vinho. O vinho, ele era usado uma palavra oinos, certo? Do original, né? E esse original, ele abrangia o suco da uva, certo? Tá? Então você vai ver termos lá em que foi usado o vinho, e aí você se questiona assim, nossa, mas, por exemplo, Jesus autorizava a bebida? Não, né? Deus autorizava que se embriagasse? Não, certo? A palavra vinho na Bíblia, vindo desse original, ela explana toda a fruta da uva, né? Aquele suco da uva. O processo de fermentação, ele é dado com o tempo, certo? Esse vinho é espremido, é armazenado e ele fermenta, né? Fermentou, o açúcar vira álcool, certo? E ele torna-se alcoólico, certo? O açúcar da fruta, na fermentação ele se torna álcool, certo? E aí ele torna-se alcoólico. E os teores alcoólicos, eles modificam muito conforme o processo de fermentação. Então, provavelmente um vinho mais antigo, né, uma fermentação mais apurada, dependendo do processo e de onde era armazenado, esse vinho podia se tornar mais alcoólico que até um vinho novo, por exemplo, certo? Então, nós temos que compreender que quando a palavra conflitar e você questionar assim, poxa, então Deus autorizava ao consumo de bebida alcoólica? Não. Não quer dizer que só porque está na palavra, a palavra ela endossa, né? Ela tem endosso divino. Nós temos que entender que Deus não aprova só porque está na palavra. A palavra, ela tem uma linha de contar a história e também o relato, né, da história e também a ação de Deus sobre a vida do homem, certo? Toda inspirada por Deus, mas não quer dizer que só porque foi relatado é que está autorizado, certo? Podem ver aí que ele faz a uva, né? Ele planta uma vinha, relatou, e ali ele acaba se embriagando com a bebida, certo?
da vinha dele. Provavelmente tinha armazenado, tinha fermentado, talvez por acidente, não sabendo que já tornou-se alcoólico, talvez, não sei. A história ela não detalha isso, mas nós temos que ter um raciocínio coerente para ver que provavelmente foi uma embriaguez sem a intenção, certo? Outra coisa também a respeito do vinho na palavra de Deus. Você pode ver que a palavra de Deus não vai relatar a respeito do vinho sendo consumido por uma pessoa sozinha, certo? Ela não tem ela não tem uma necessidade, o povo não busca se embriagar com o vinho. O povo busca o quê? Uma festividade. Os vinhos eram usados em festas, né? Em comemoração, em reunião familiar. Então, ele não era algo visto para se alcoolizar. Ele era algo visto para quê? Para que as pessoas pudessem festejar com isso, certo? Um relato, eu não sei se foi do grego, do hebraico, a tradução vinda direto da escrita, uma das traduções, né? Significa alegria e compactuação, ou seja, Olha só, reunião de alegria. tá vendo? Isso que você está falando. A colocação, então tem que compreender que não foi fabricado. Se você vê hoje assim, poxa, mas daí eu então vou calcular que se podia consumir álcool antes, hoje nós podemos consumir álcool. Não use a palavra de Deus para confirmar ou para endossar uma atitude que você já está pré-determinada internamente, certo? Na mente, né? Nós temos bastante, eu não preciso nem citar aqui, né? Bastante fatos a respeito do que o álcool está trazendo nas vidas hoje. Então não é algo bom. Desde acidente de trânsito até famílias destruídas por causa de álcool, certo? Quando eu determinei não pôr mais álcool na minha boca, foi por esse motivo. Quando eu colocava álcool na minha boca, eu tinha problema em casa, certo? Então ele é destrutivo, certo? Então tem que ter essa coerência, certo? O meu pai, eu não cheguei, eu não lembro assim do meu pai, né? Que eu era muito criança, mas o meu pai choveu assim um pouco, né? E ele estava no bar, né? Quando ele veio para casa, ele caiu numa poça, conta, né? Os meus parentes. Normal, né? Ele caiu numa poça não muito funda, mas daí ele caiu de brusco, não conseguiu respirar e ele morreu afogado. Uma poça de água. Tá vendo? Não precisou muito, hein? Para ocasionar a morte, tá vendo o que é embriaguez? A embriaguez na Bíblia você vai ver muito, nós vamos citar muito também. Ela é perca de sentido, as pessoas se tornam... quando se olha o fato, ele tirou a roupa, né, e entrou na sua tenda, né? Você vai ver relato o quê? Lá em... eu não anotei aqui, mas nós temos o relato aquele que sai de lá da... Das filhas, né, que embriagam o pai. como é que é o nome? As filhas de Ló. De Ló, isso, olha só, eles saem da terra lá, daí sai ele, as filhas e a esposa. A esposa se torna, olha para trás, se torna uma estátua de sal, e eles se escondem, né, num lugar remoto. E ali com aquela ideia, com aquela coisa ali das filhas, já tramaram o quê? Vamos dar vinho para o pai e vamos conceber filho dele. Olha até onde vai a bebedeira da pessoa, de não notar o que está acontecendo, entendeu? Você acha que ele queria fazer isso? Não, entendeu? Querendo ver como pecado, né? Achando assim, tipo, tá tudo certo para não morrer a nossa descendência. Grande equívoco, né, da cabeça delas. E o que aconteceu? Usaram o quê? Usaram a bebida que entorpece, que é o álcool, né? Então você vai ver, nós vamos abordar muitos relatos a respeito do efeito do álcool nas pessoas que estão citadas na Bíblia, certo? Eu vou jogar lá ainda essa semana, né, um estudo para quem quer se aprofundar a respeito do vinho, certo? Você vai ter uma clareza boa a respeito desse termo do vinho, o oinos, né, que veio a palavra original ali, né, que ela vai citar ali que não é só o vinho com álcool propriamente dito. O vinho ele era citado como o suco da uva também era chamado de vinho, né? O uso dele, toda a profundeza, né, da palavra vinho na Bíblia. Eu vou jogar lá também, certo? Vamos abordar outro ponto que é de suma importância nesse relato, que é o embriagar-se. Agora vamos se aprofundar dentro do fato do que ele deixou acontecer por conta
da embriaguez, né? Nós compreendemos, eu gostaria que você abrisse Levítico 18, 7, quem quiser ir marcando, já vai marcando, Levítico 18, 7. Hã? Isso, não tem problema, irmã. Uhum. Não tem problema, não é Levítico, é Provérbios 20. Levítico é outro tema ali que nós vamos abordar, a respeito da nudez, mas vai lá para Provérbios, um pouquinho mais à frente. Levítico ou Provérbios? Provérbios, desculpa, irmã. Pode anotar o Levítico que nós vamos ler, pode deixar anotado, não tem problema. Mas a leitura agora é em Provérbios. Provérbios 20, verso 1. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Ó, esse mesmo. O vinho é o que, irmãos? Escarnecedor, zombador. O que mais? Tem alguma outra tradução? Né? Daí na sequência é a bebida forte. Alvoroçadora. Alguém tem outra tradução para essa palavra? Olha lá, ó, tá vendo? Tá vendo lá? Provoca briga. Todo aquele que por eles é vencido, não é o quê? Não é sábio, tá vendo? Olha o que a embriaguez traz. Né? É escarnecedor, né? Alvoroçadora. E na da irmã lá tá causador de brigas, né? E todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Nós temos que entender bem claro isso, né? Não é porque você vai ver relatos de pessoas embriagadas, de pessoas fazendo uso do álcool na Bíblia, é que isso vai endossar, isso vai ser aprovado por Deus. Quando a palavra de Deus ela traz esse relato, é para contar, certo? É para contar o que está acontecendo, é para deixar claro. Podem ver, Davi, foi ocultado os erros de Davi na Bíblia? Não, né? Todas as atrocidades, o que ele planejou, ele arquitetou, né, malignamente, está relatado na Bíblia. Mas a Bíblia também relata que ele é um homem, né, segundo o coração de Deus. Por quê? Você vai começar a compreender agora que as atitudes dele estavam certas? Não, né? Por que eu enfatizo isso, irmãos? Porque por muito tempo eu compreendia que porque estava na Bíblia, podia. Porque Jesus transformou água em vinho, pode tomar vinho. E você vai ver muita gente usando isso. Eu posso tomar um vinhozinho, eu posso tomar uma cerveja, porque Jesus ele transformou água em vinho e deu vinho para o povo. Só que você tem certeza, pode me dizer veemente, com certeza, que aquele vinho não tinha álcool? Ou tinha álcool? Não podemos. A palavra vinho, ela é relatada tanto como suco da uva, quanto o vinho fermentado, o que tinha álcool. E digamos que ele produziu um vinho ali, é de Deus, não é o ser humano que plantou uma vinha. Ele mandou derramar água dentro das talhas, e dali saiu o vinho. Digamos que fosse um vinho, além de ser o mais saboroso, livre de qualquer coisa que pudesse entorpecer, mais ainda porque o povo já estava bêbado. Mais saboroso. Aí o que aconteceu? Foi elogiado o quê? O sabor do vinho. Não foi elogiado o teor alcoólico dele. Foi elogiado o sabor. Olha, nas outras festas eles dão o melhor vinho primeiro, aí quando está todo mundo embriagado, serve o que não está tão bom, a safra não tão boa. Mas esse ofereceu o quê? Né? O melhor no final. Então estava falando de sabor. Eu não posso dizer aqui com certeza que era com álcool, ou era sem álcool, também não posso dizer. Mas nós temos que deixar claro que se Deus não aprova, se Jesus não aprova, será que eu vou endossar isso e agora dizer assim, não, eu posso?
porque foi aprovado, né? Não, não foi aprovado. Não é aprovado por Deus. E nós vamos ver, eu podia citar aqui uma dezena boa de passagens onde a Bíblia condena o uso do álcool, ou embriagar-se, né? Ele tem uns relatos mais para frente, nós vamos abordar também a respeito dos sacerdotes. Ele orienta os sacerdotes e diz assim, ó, os sacerdotes não podem tomar bebida forte, nem vinho e nem bebida forte. Por quê? Já estava orientando, ó, vocês são sacerdotes, né? Vocês não podem se deixar levar, né? Porque você perde o sentido, você perde a linha de raciocínio lógico, você se deixa acontecer coisas, né, que envergonha. E se é um sacerdote, como é que ia fazer isso, né? Então, no seu sacerdócio, né, ele não podia consumir bebidas. Então, nós vamos ver para frente aí, mas eu já quero deixar registrado aqui que está condenado por Deus. Deus não autoriza. Não quer dizer que está na palavra, é que está autorizado. Certo até aí? A respeito de embriagar-se? Vamos passar para o próximo? Nudez. Esse aqui vai ser punk. Por quê? Porque tem vários relatos a respeito de nudez, nós vamos abordar. E aí você vai pensar assim, nossa, ele teve um castigo tão severo, só porque viu o pai sem roupa? É isso? Quem que já calculou isso? Levanta a mão quem já teve esse raciocínio. Nossa, ele deu um castigo tão severo para a descendência do filho dele, só porque o filho dele o viu sem roupa, né? Às vezes você pode calcular assim, né? Será que é tão pesado isso? Talvez hoje, na nossa cultura, né, fora daqueles tempos e cultura, que desfavorece bastante, não seja tão escandalizante, né? Na frente do filho, homem, pelo menos, né? E assim a mulher, né, poder ver a mulher também, não tem problema hoje, talvez. Mas naqueles tempos era muito preservado isso, né? Ele tinha uma importância muito grande. Note que quando o filho pródigo pede a herança dele para o pai, né? Aquilo foi visto como uma afronta. Ele não foi visto como algo simples, né? O filho só quer ir embora, vai pegar a herança dele, né? Não quer dizer que o filho só se adiantou um pouco, não esperou nem o pai morrer, não é isso. Aquilo é uma afronta, por quê? Porque ele vai ao pai e pede a parte dele, ó, vai curtir. Tanto é que no final, o próprio irmão fala, olha pai, eu estou aqui contigo, né? Tanto tempo tenho te respeitado, tenho te obedecido, e você nunca me deu uma festa, agora esse meu irmão, né? Esse teu filho, fez o que? Saiu e agora você faz um banquete para ele, recebe ele com roupa, com anel e tal, né? Ou seja, estava enfatizado ali nas entrelinhas que realmente era uma afronta. E assim é a respeito de nudez. Tem umas traduções aí, certo? Eu não vou citar aqui porque não é o necessário é nós trabalhar dentro do que é coerente com a palavra, certo? Eu vou pôr já de cara que é nudez e pronto. Ele foi lá na tenda, viu o pai nu e saiu caçoando, foi levar para os irmãos a notícia, entendeu? Ele não teve o respeito de, assim que viu o pai nu, né, cobriu parcialmente seu rosto, né, pegar um pano, cobrir o pai, como os irmãos fizeram. Ele não teve esse respeito. É o desrespeito que está sendo citado aqui, né? Outras traduções têm outras linhas aí, né? Quem que estudou a respeito disso? Nunca viram nada a respeito disso? Não? Assim, dá para entender que é uma falta de respeito, porque os outros dois irmãos até foram de costa, né? Isso, entendeu? O relato da atitude dos dois irmãos vai apontar que realmente o desrespeito dele foi dentro de ver o pai nu e sair caçoando, entendeu? Né? Outras linhas aí vão enfeitar, vão trazer. Eu cheguei a ver umas três ilustrações a respeito dessa nudez, né? Porque lá para frente nós vamos ver lá, se não me engano agora é Levítico. Abre lá Levítico, lá vamos ver se é. Se é Levítico que vai dar essa...
Talvez por causa dessa passagem de Levítico 18 aí, que eu citei. Verso 7 em diante, olha só. Não descobrirás a nudez do seu pai, é isso? É isso, irmãos? E de tua mãe, ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez, certo? Aqui a nudez é a relação, entendam isso, aqui. Por causa dessas passagens que concilia a nudez, descobrir a nudez, ver a nudez do seu pai, né, da sua mãe, e ali vai citar para frente ali, né, a nudez da mulher do teu pai, se fosse o caso não ser a mãe, a nudez da filha, a nudez da filha do teu filho, que é a neta, a nudez da mulher do teu pai, gerada do teu pai, e dá todas as possíveis chances de descobrir a nudez de familiares, de pessoas próximas, de pessoas que estão, né, no seu convívio diário. A nudez aqui, ela é a relação sexual, nessa parte. Por causa disso, houve bastante conflito, eu demorei a encontrar, né, uma explicação coerente. E eu encontrei, não vou lembrar citar agora qual que foi o pregador, e ele traz o que? Ele traz realmente foi o desrespeito, certo? Foi o desrespeito dele sair caçoando, né? Ele não teve o cuidado de preservar a honra do pai dele. Para vocês terem uma ideia, eu assisti um documentário uma vez, que um menino de 16 anos, se não me engano, 14 ou 16, não lembro dizer direito, pegou a arma que o pai tinha dentro de casa, atirou no pai e atirou na mãe, tirou a roupa ensanguentada, trocou, pôs outra roupa e foi para a casa do vizinho e ligou para a polícia. Isso foi em Israel, certo? Um caso antigo. Eu pude entender um pouco a importância da cultura de tudo, certo? Depois teve toda a investigação, ele foi condenado. Na condenação ele só pediu uma coisa para o advogado, que ele fosse herdeiro, só isso. Ele não pediu para amenizar a pena, nada. Ele falou, só quero ser herdeiro. E teve muita lacuna, assim, eu pude entender no documentário, eu pude entender que era uma questão religiosa. Por quê? Ele tinha que honrar o pai dele até o final da vida do pai dele. Só que provavelmente ele precisava de uma liberdade que ele não tinha, ele não ia ter enquanto o pai fosse vivo. Provavelmente foi esse o motivo que ele matou o pai e a mãe. Para ele poder ter a liberdade, poder viver a vida dele como ele queria. Olha a importância. Ah, mas você vai dizer assim, nossa, como é que isso vai se mostrar como respeito? Porque ele só viu uma saída. Tudo bem que ele cometeu um crime, mas ele só viu uma saída. Ele só podia agir de forma liberal, fazer o que ele bem entendia da vida dele, com a morte do pai dele, só isso. Olha como você consegue ter, né? Eu gosto muito desses assuntos investigativos, mas eu acabei tendo uma visão mais ampla do qual que é a importância o pai para o filho. Está entendendo? A importância que eles têm, a cultura deles é tremenda, né? Eles têm muito esse respeito, muita essa honra, entendeu? Por isso que pesou tanto quando ele fez isso. Por isso que pesou tanto quando ele descobriu a nudez do pai dele e, sabe, saiu contando, saiu tirando onda, sabe? Para quê? Né? E aí a gente pensa, eu muitas das vezes eu li isso aqui e pensei, nossa, mas que peso, cara, que peso, né? Que peso é você ser amaldiçoado a sua descendência por conta de um ato, às vezes, pequeno para nós, mas é de suma importância para eles. Tem outra passagem que eu gostaria de ler, Provérbios 20, nós já estava lá, 20, verso 21 agora.
Provérbios 20, verso 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Provavelmente, eu devia ter uma outra linha dentro dessa passagem, eu anotei diferente aqui, certo? Mas, tomando o raciocínio da nudez ali, né? Eu gostaria que vocês entendessem agora, olha só. Ele descobre a nudez do pai, aquilo é comum para ele, normal, né? Ele deixa, né? Sai contando, sai expondo, certo? E olha a linha que isso traz hoje para nós, né? É um dos primeiros relatos a respeito do quê? Quem consegue identificar? Algo que é abominável hoje, algo que é problema hoje até no meio, né, de pessoas, né, evangélicas, pessoas que buscam a proximidade com Deus e são aprisionadas por isso. Pornografia, a Elisângela acertou lá, tá vendo? Eu gostaria que vocês começassem a arriscar, entendeu? Não tem problema. Errar, entendeu? Uma palavra ou outra, entendeu? Não atingir o ponto. Mas ela acertou lá, é pornografia. Por quê? Era algo comum para ele. Note que ele não se importou de ver a nudez do pai dele. Os dois irmãos cobriram o rosto, né? Viraram de lado, né? Olha a importância de não ver o pai nu. E olha como é o descaso de Cã a respeito de ver o pai nu. É simples para ele. Algo que dentro da linha da descendência dele, o que vem trazendo hoje? Hoje é pornografia. Hoje é comum, sabe? Tem essa menina ali do BBB, aquela que tem umas manchas brancas, sabe? Eu vejo só porque eu entro no vestiário assim, ele tem uma televisão ligada ali, sempre está na Globo. E daí, estou pegando as coisas aqui, dou uma olhada ali. Sabe? Vazou um vídeo dela aí, escandalizador, né? O que acontece? Hoje é comum. Hoje é comum, gente. Você, não aquele... vai além, eu gostaria de relatar a respeito daquele que vai além daquele que já se expõe. Porque tem pessoas que se expõem, nu, sem roupa, não tem pudor nenhum, né? Ganham dinheiro com isso e não ligam. Mas tem aquele também que a intenção nem era ganhar dinheiro e vaza por quê? Por que vaza? Porque é comum hoje filmar, porque está na intimidade, filmar, sabe? Fazer, sabe? O perigo de registrar, sabe? Mídia. Hoje nós temos, sabe? A informação, ela está na palma da mão hoje. Você pega o celular, uma foto, ela pode ser vinculada sem querer, sabe? Situações assim. E o que acontece? Isso, sabe, se tornou uma indústria, sabe? Algo que hoje é abominado. Hoje tem pessoas que tentam se libertar disso e não conseguem. Por quê? Porque é comum. Hoje você não vê na sociedade ninguém sendo condenado por causa de pornografia, exceto a infantil. Mas qualquer outra pornografia você pode acessar, né? Indiferente se você é um pai de família, indiferente se você é uma dona de casa, né? Indiferente se você tem filhos para educar, para cuidar. Hoje parece que é tão aberto, sabe? Pode falar lá. É tão aberto que às vezes você está num site assim, lendo uma notícia e já aparece assim aquelas imagens assim que você já vai e fecha assim, É constrangedor, porque daí parece que está aberto, parece que está... Você nem acessa nada. Hoje vocês põem um filme, o que acontece no filme? Né? Pode ser comédia, pode ser de ação, pode ser de policial, pode ser qualquer filme. Qualquer filme. Tem uma cena, né? Eu coloquei um desenho, né? Tava livre lá, né? Quando aí, o desenho não, é um filme infantil, né? Quando aí o homem saiu correndo pra pelado, eu falei, meu Deus! Não vai nessa de livre mais, irmã. Não vá porque hoje... Porque hoje está liberado assim, ó. Hoje está liberado. Hoje, se você for ver classificação para cuidar dos teus filhos, você tem que... Parece que você hoje, para liberar um desenho, liberar uma coisa, você tem que assistir primeiro, né? Fora aquele que tem cunho religioso. Daí você pode liberar que, com certeza, né, não vai ter algo assim. Mas, olha, é complicado hoje, sabe? Eu gosto de um filminho, às vezes eu estou relaxado em casa, quero, né, assistir um filme, e é complicado, porque a gente tem filho pequeno, né? A gente já pula no rosto, já pula a imagem, né? Às vezes não dá tempo, tá entendendo? Então fica uma situação toda
Por quê? Porque a gente quer preservar os nossos desse problema que... Hã? Isso, a gente quer preservar os nossos desse problema que é tão, sabe, tão enraizado. Não, né? Tipo assim, não pode ver o pai se trocando, o irmão não pode ver a irmã se trocando, já fala assim, né? É, tem esse cuidado, né? Daí ele já sabe, quando ela fala, vou trocar, ela já começa, vou sair, daí ele já sai já sozinho, né? Porque por que você vai? Não, é que a irmã vai se trocar. Olha. Ele já tem aquele respeito. Tá vendo? Que se preserve isso, né? Essa linha. Porque você pode ver, assim como começou a embriaguez aqui, foi relatado o início da embriaguez, aqui também foi relatado o início da pornografia. Tá vendo? E é referido como comum para o governo, comum para o Ministério da Educação, comum para o Ministério, né, que cuida da parte infantil. E a gente viu que a gente viveu ano passado, cartilhas indicativas para crianças se tocar, para elas saberem. Para se conhecer, né? Olha só. Isso daí Nossa. é algo enraizado na cultura. Na cultura. Só vai ser quebrado com a nossa oração. É. Por isso que nossas orações precisam ser constantes. Para que haja uma mudança de mentalidade. Mentalidade. Porque se a gente abre, se a igreja cede, daqui a pouco vai ser comum a gente ver crianças aí passando por situações que não é certo, mas que para os governantes, ou aqueles que deveriam representar bem, não representam. É certo. É verdade. Isso é importante, né? A gente está aqui aprendendo. É importante também falar sobre a criança pode decidir o sexo. Olha só. O repórter falou para ela, então se uma criança ou um jovem ele for lá e matar uma pessoa, ele tem que ser punido com a mesma punição que um adulto. Aí ela já mudou. Não, porque ele ainda não tem conhecimento. Não, Tá vendo como eles querem fazer pesos e medidas diferentes para situações? o seu sexo, mas não tem um entendimento de uma punição. Não pode ser responsabilizada pelos atos. Tem que ter o conhecimento para a gente não se deixar levar por isso e acaba esquecendo do outro lado. É. Aí comparou, né? Na hora assim, a mulher ficou calada porque não tinha argumento. Porque... É bom de ver isso daí. Diga lá, irmã Selma. Aquele rapaz lá que participou do PVV uma vez, que queria, nas aulas, mandar um menino prestar um menino, a menina, né, para Provar um pouco, se conhecer, né? provar, Olha só. viu aquilo? Meu Deus. Não cheguei a ver, mas é bem isso daí mesmo. Eu já tinha ideia disso daí. Porque ele era uma coisa lá na câmera lá, então ele queria o estudo de sexo dentro da aula e fazer, não estudar ali, como é que é menino, não, fazer Ah. ali, né, menino, menina, Bem, para eles escolher o que, bem grotesco, né? também que tá lá nos Estados Teve uma exposição, eu acho que foi em São Paulo, que o homem deitou nu no chão e as pessoas passavam, pai, mãe, criança, né? E aí aquilo ali foi visto como cultura, entendeu? Olha o quanto vem de lá de longe. Por isso que a gente vê que na palavra de Deus o homem ele foi se adaptando, ele foi se modificando, ele foi pervertendo-se, né? Você vai ver que antes de Noé, né, houve perversão, houve, né, coisas a qual Deus abominava, não aprovava. Deus eliminou isso para ver se, pelo menos, atrás de uma matriz mais provável, mais perfeita, mais obediente, que pudesse sair homens, né, e mulheres ali, descendência obediente, e mesmo assim não deu. Por quê? Porque o homem está sempre olhando para o lado. Hã? Não foi muito longe, né? Não é que foi os filhos deles que começaram. É. Destruiu toda, teve o dilúvio, mas na verdade a humanidade... Na verdade partiu, não foi muito longe, né, da descendência, né? Vamos falar a respeito dessa maldição. Quem pode me dizer por que essa maldição foi no neto dele e não no filho? Se foi o filho que zombou do pai. Leia o verso 21. Qual que é da 24? 25, né? Ô igreja.
Isso. Eu já achei, mas estou esperando aqui encontrarem. Amém? 25 diz assim: e disse, maldito seja quem? Por que o neto? Olha só lá. No capítulo 10 aí, olha só, a descendência dos filhos de Noé. Vá ali no verso 6. Olha lá. Os filhos de Cã são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã, certo? Por que a maldição foi no neto dele se foi Cã que zombou, se foi Cã que desrespeitou o pai? Quem arrisca aí uma ideia, uma linha de raciocínio? Primeira suposição, primeira possibilidade, certo? Quando houve isso, né? Quando houve esse fato, os fatos não estão nas ordens, podem ver, certo? Não quer dizer que está no capítulo 10, como eu já relatei, quer dizer que a descendência dele só aflorou dali para frente. Não. Ele mostra e relata no 10. Mas, como ele amaldiçoou um neto dele, provavelmente o neto já estava, né, no ambiente, já fazia parte da cena, certo? Provavelmente uma das linhas de raciocínio, por que ele amaldiçoou o neto, foi porque talvez o neto também tivesse feito parte disso. Outra linha, certo? Outra linha. Como o filho Cã é o mais novo, note que o filho Cã é o mais novo dentre os três, certo? Relatados aí. Por Canaã ser o mais novo, certo? Amaldiçoou a descendência de Canaã. Também é uma linha de raciocínio, certo? Por isso essa maldição. Você vai ver, se você procurar aí, pode falar lá. Talvez ele amaldiçoou o neto porque, na verdade, ali no início do 9, Deus já tinha abençoado os filhos. Pode ser ou não. Porque Deus abençoou Noé e seus filhos. Pode ser por isso que ele amaldiçoou o neto. Não, porque ele abençoa, não, irmã Elisabeth, porque ele abençoa também a descendência dele. Entendeu? Aí não entra no raciocínio por causa disso. Porque pode ver lá, ele abençoa Noé e sua descendência. Tá certo? Abrangiu os filhos, mas abrangiu também netos e bisnetos e tataranetos e até nós hoje, como eu falei, certo? Ela alcança nós também, porque nós somos dessa descendência, certo? Então as duas probabilidades é essa, ou Canaã também fez parte desse insulto, né, de tamanha proporção na família, ou por conta de ser o mais novo filho, amaldiçoou também o mais novo. Por quê? Porque provavelmente ele já conhecia o neto, e o neto também tinha essa mesma linha de desobediência, de deturpação do respeito quanto ao pai, quanto à mãe, né? Então nós podemos ver que provavelmente ele amaldiçoou, por quê? Porque é uma descendência próxima, né? E ali ele pôde, ele dá o veredito, né? Quer dizer que, quero puxar também vocês a raciocinar o seguinte, quer dizer que só porque ele amaldiçoou, o povo não ia ter bênção na vida deles? Não, né? As maldições na Bíblia nós temos que entender, nós não temos que levar por uma linha de, por exemplo, a maldição é um voodoo, né? Que você joga na pessoa e se eu não desfizer, né? Não vai desfazer mais. Não. A maldição, ela é uma suposição do que vai acontecer por conta do quê? Por conta dos seus atos atuais, certo? Nós podemos ver que no Levítico que nós lemos 28, tinha as bênçãos da obediência e a maldição de se desobedecer, certo? Então, por conta dos atos, né, os resultados não vão ser bons. Quer dizer que Deus amaldiçoou? Não.
Quando lá em Gênesis, lá, a queda do homem lá, Adão e Eva pecaram lá, o que aconteceu? E Deus amaldiçoou a terra. Você vai levar como maldição de Deus? Deus agora lançou algo pesado, né? Agora, né, nós não vamos mais para frente porque Deus não vai permitir. Não. Por conta dos seus atos, ele avaliou na hora, por conta dos atos de Adão e Eva, dos atos de desobediência deles, né? A probabilidade de acontecer algo desastroso é essa. Por isso fala-se maldição, certo? Quando o pai pega lá, você vai ver muito em Jacó, né? Jacó roubando a bênção do irmão, né? E ali você vai ver o quê? De Esaú. Aí você vai ver o quê? Ele se vestindo para quê? Para ele ser abençoado pelo pai antes, né? Olha a importância que se tinha em proferir palavras, né, de vitória, palavras de bênção, palavras que vai trazer coisas boas, do que palavras, né, de maldição, né, de atraso, de não vai dar certo, né? Olha a diferença. Então eles tinham muita importância com isso. Dentro disso, o que ele faz? Ó, maldito seja Canaã. E ali ele dá toda uma lista. Vamos ver se a gente encontra ali, para encerrar. Vamos ver se a gente encontra lá. Olha só o que diz lá, ó. 25 ainda, Gênesis 9, 25. É a continuação do nosso texto daí. Olha só, diz bem assim: maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. Olha só o peso. Além de ser servo, ele vai ser servo dos servos do irmão. Então, veja bem o peso que ele traz sobre a vida, né, daquela linhagem. Provavelmente, pelas atitudes do filho, né, o neto, talvez o filho dele tenha seguido a mesma linha do pai. Por que hoje é importante nós termos atitudes, né, de brio, atitudes positivas, que eduquem nossos filhos? Nossos atos têm que ser atos de bondade, atos que deem exemplo. É muito fácil, eu escutava muito da minha mãe, ela dizia assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? A irmã minha sabe disso, né? Porque é bem... O que acontece com isso? Não tem como o filho raciocinar as duas coisas junto. Ou ele vai obedecer, é provável que ele obedeça por medo, mas também é uma probabilidade dele desobedecer, porque os nossos atos estão sendo diferentes, né? Quem dera Reinaldo tivesse essa concepção com 19 anos de idade, quando eu tive meu primeiro filho. De lá para cá eu ia ter atos que pudessem exemplificar a vida dele, né? Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida, os conflitos que nós temos com nossos próprios filhos, é culpa nossa. Fui eu que não eduquei direito, fui eu que não levei, não dei o exemplo vivo daquilo que era para ele seguir. Certo? Encerrou aí? Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa maldição? Dúvida a respeito da embriaguez? Quando alguém fala assim: mas Jesus transformou água em vinho, o que você vai dizer agora? Não é porque está na Bíblia, meu querido, é que você vai aprovar, você vai endossar, né, o que você já está pré-concebido de fazer, certo? Então nós estamos aprendendo a não se contaminar com o mundo. Por isso a importância de aprender a palavra de Deus. Por isso a importância de nós estarmos aqui todo domingo, aprendendo mais do que Deus realmente quer que nós façamos, né? Vamos se pôr de pé? Nós paramos no 25. Capítulo 9, verso 25. Próximo passo nós vamos já pular para Gênesis. Gênesis 10. Daí hoje a gente vai falar, não precisa ser só na nossa família. Qualquer outro não vai dar, né? Quando era mais jovem, eu fiz certas coisas e no decorrer veio as consequências. Velha, chata, ui. É verdade, não é isso? Às vezes quer passar para ele, não passar para Chata, né? aquela velha, não sabe de nada. É bem isso mesmo, irmã. E aí fazer o quê? Só orar, né?
Amém, amém. Vamos agradecer a Deus?